Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos na nossa série de estudos sobre provérbios e hoje já estamos em provérbios 29. Começamos lá no 1, 2, 3, 4 e fomos avançando dia a dia, estudando capítulo por capítulo, um a cada dia, e com a graça de Deus já estamos em provérbios 29. Eu tenho certeza que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela é poderosa, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, vai realmente abençoar você. O que nós queremos fazer aqui, uma breve meditação, uma reflexão pela palavra de Deus e através da palavra de Deus, tá bom? Então, abra o seu coração, desde já dá um joinha, aperta no sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e não esqueça de seguir o nosso canal PR Giovanni no YouTube, Instagram é PR Gil, no Facebook é pastor.gio de Gil e no Spotify também é só colocar Pastor Giovanni Júnior, você vai encontrar as nossas redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube, Spotify também da nossa comunidade, Igreja Casa na Rocha, tudo junto. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Quero mandar um abraço desde já para Carol Tait, amiga querida, ovelhinha preciosa. Está lá em Guarapuava, ou Ponta Grossa, se não me engano, acho que é Guarapuava. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, preciosa. Sempre está aqui conectada conosco. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, vamos que vamos. Provérbios 29. Vamos ler Provérbios inteiro e depois vamos fazer uma breve explicação sobre que lições preciosas nós podemos extrair do texto sagrado. Provérbios 29 diz: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente, sem que haja cura. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O rei justo sustém a terra, mas o amigo dos impostos a transtorna. O homem que lisonjeia a seu próximo arma-lhe uma rede aos passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e se regozija. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolerize, quer se ria, não haverá fim. Os sanguinários aborrecem o íntegro, ao passo que, quando aos retos procuram tirar-lhes a vida. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Se o governador dá atenção às palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. O pobre e o seu opressor se encontram, mas é o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos. O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar a sua mãe. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? É a pergunta aqui de Salomão. E a resposta é: maior esperança há para o insensato do que para ele. Se alguém amimar o escravo desde a infância, por fim ele quererá ser filho. O iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que tem parte com o ladrão aborrece a própria alma, ouve as maldições e nada denuncia. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Para o justo o iníquo é abominação, e o reto no seu caminho é abominação ao perverso. Amém? Provérbios, capítulo 29. Que lições nós podemos extrair de Provérbios 29? Quais são as
3 ênfases de Provérbios 29, 4 na verdade. Primeiro, liderança justa. Segundo, disciplina social. Terceiro, contraste entre piedade e rebeldia. Então, na verdade, são 3 aqui: liderança justa, disciplina social e o contraste entre a piedade de um lado e a rebeldia. A nação na encruzilhada moral. Parece que está tendo um raio-x aqui da nossa nação brasileira. A tese central é que Provérbios 29 diagnostica aqui o colapso social causado pela ausência do temor a Deus, ausência de sabedoria, e aponta aqui a liderança justa como um único antídoto em meio ao colapso social. É isso que nós temos que pedir a Deus. Um governante que seja sábio, um governante que tenha temor do Senhor. É interessante que o contexto hermenêutico aqui é uma crise política, provavelmente no reinado de Ezequias, o grande rei Ezequias, conforme relatado em Provérbios 25, versículo 1, como pano de fundo, como background aqui para exortações que sabemos que foi para aquela época, mas também são exortações atemporais. A estrutura do texto é liderança e estabilidade, versículos 2, 4, 12, 14 e 16. Segundo destaque, disciplina e insensatez, versículo 1, 3, 15, 17 e 21. E o terceiro destaque dentro da estrutura do texto, justiça e espiritualidade, versículos 7, 13, 24 e 26 a 27. Primeiro destaque, então, liderança. É um pilar ou uma ruína nacional? É interessante que, em primeiro momento, vemos um líder justo traz e promove alegria popular no versículo 2. Quando os justos governam, o povo se alegra. E a ilustração para nós aqui é que um governo ímpio é um inverno sem fim. Uma liderança piedosa é primavera para os corações. Vou repetir, governo ímpio é um inverno sem fim. Mas a liderança piedosa é uma primavera, é bênção e é prosperidade. Segundo momento, vemos a justiça como um alicerce, versículos 4 e 14. O rei com juízo consolida a nação, e aquele que julga os pobres com verdade. E a denúncia aqui, para nós hoje, é: o político que legisla para os ricos trai o seu mandato divino, né? Infelizmente, a gente sabe que no Brasil existe muito isso. Políticos que legislam para grupos poderosos, para os ricos, acabam traindo o seu mandato divino, porque a sua autoridade deveria ser exercida em favor de todos, independente da classe social. Vemos também, no versículo 12, o perigo da corrupção sistêmica. Se o governador der ouvidos à mentira, os seus servos serão ímpios. Vemos aqui um alerta profético, principalmente para a nossa nação brasileira. O líder que abraça a mentira acaba criando monstros debaixo da sua mesa. Vou repetir, o líder que abraça a mentira acaba criando monstros debaixo de sua mesa. A disciplina é o antídoto contra a barbárie. A disciplina é o segundo pontinho que queremos trazer aqui para você, o segundo destaque, a disciplina como antídoto contra a barbárie. Primeiro momento, vemos o endurecimento fatal. No versículo 1, quem muitas vezes repreendido endurece, esse será quebrantado. A metáfora aqui para nós hoje é: o rebelde incorrigível é uma árvore podre, uma tempestade o derruba. Infelizmente, tem muitos rebeldes incorrigíveis hoje. Segundo momento, vemos a disciplina familiar salvadora. Versículos 15 e 17. Vara e repreensão dão sabedoria. Disciplina teu filho e te dará descanso. A grande tese aqui para nós é que pais que não disciplinam criam tiranos domésticos. E, infelizmente, nós vemos isso em muitas casas. Terceiro momento, vemos servidão por indulgência, no versículo 21. Quem mima o servo desde jovem, no fim terá dor de cabeça. A aplicação para nós hoje é que a autoridade sem limites gera monstros, né? A gente vê isso muito no contexto de filhos, né? Às vezes de liderados também. Quando a autoridade não coloca limites, não coloca limitações, acaba gerando monstros dentro da casa ou dentro dos negócios.
Quarto pontinho aqui, terceiro pontinho, na verdade, para você: justiça social, um termômetro espiritual. Justiça social, um termômetro espiritual. Em primeiro lugar, vemos aqui no primeiro momento, no versículo 7, o direito dos vulneráveis. O justo se importa com os pobres e o ímpio nem entende. Vemos aqui uma espécie de grito profético. A igreja que ignora o pobre é clube social com Bíblia e jamais pode ser assim. Segundo lugar, a igualdade perante Deus, versículo 13. Opressor e oprimido, o Senhor dá vista a ambos. Aqui nós vemos um consolo para nós hoje. Deus não erra a conta dos explorados. Deus se move em compaixão e levanta pessoas a fim de salvar aqueles que estão sendo oprimidos e explorados. Terceiro lugar, a cumplicidade com o mal, no versículo 24. Cúmplice do ladrão odeia a própria alma. E a advertência bíblica aqui é que quem cala ante a corrupção é cúmplice do crime. Vou repetir: quem cala ante a corrupção, diante da corrupção, é cúmplice do crime. Então nós vemos aqui, no quarto pontinho, a piedade versus rebeldia. A diferença entre uma vida piedosa e uma vida de afronta, de rebeldia contra Deus. Primeira característica, sabedoria. No versículo 3, ele ama a sabedoria, o piedoso. Já o rebelde busca prazeres. Nós vemos o autocontrole aqui também. O piedoso controla o seu espírito, versículo 11. Já o rebelde desaba em fúria. Vemos também a visão espiritual. O piedoso, ele guarda a lei, por isso ele é feliz, no versículo 18. Já o rebelde, sem revelação, acaba em desordem e caos, versículo 18. Vemos também outra virtude, a humildade. A honra o seguirá, com relação ao piedoso, no versículo 23. Na vida do piedoso, a honra o seguirá. Já o rebelde, o orgulho levará à sua queda, é o que nos afirma o versículo 23. E por último, a última virtude é segurança. Confia no Senhor, né? O piedoso confia no Senhor, é o que fala o versículo 25. Já o versículo 25, quando se trata do rebelde, fala que ele teme o homem. Enquanto nós tememos o Senhor, o rebelde teme apenas o homem e se dá mal no final. Então, vemos algumas aplicações urgentes, principalmente para o nosso país, para a nossa nação. Claro que vale para todos, é uma palavra temporal, né? E vale para todos, é universal, mas principalmente aplicando de forma urgente para o nosso país, o Brasil. Crise de liderança. Nós vemos hoje, em primeiro lugar, uma crise de liderança. Uma nação sem líderes tementes a Deus, que diz no versículo 2, é um navio à deriva. É como nós estamos vendo nossa nação hoje, infelizmente. Segundo lugar, nós vemos um caos na educação. Escolas que rejeitam a disciplina, a correção, a exortação, versículo 15, produzem geração sem limites, tiranos e senhores feudais. Terceiro lugar, vemos hipocrisia religiosa na nossa nação, infelizmente. Crentes que oprimem empregados, versículo 21, acabam crucificando Cristo de novo. Então não faça isso como líder, como empregador, jamais oprima os seus empregados. E em quarto lugar, silêncio culpável. Igreja calada diante da injustiça, versículo 24, perde o sal e a luz de Mateus 5, que diz que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Algumas ênfases pastorais. Disciplina, no versículo 1, 15 e 17. A mensagem impactante é que o filho não disciplinado será dor para a sociedade. Com relação ao temor do homem, versículo 25, quem teme pessoas vira refém da opinião alheia. Com relação à visão espiritual, no versículo 18, uma igreja sem Bíblia aberta é um exército sem mapa, sem bússola. Vemos com relação ao orgulho destrutivo, no versículo 23, quem sobe no palco do orgulho acaba caindo no poço da vergonha. Vou repetir, quem sobe no palco do orgulho acaba caindo no poço da vergonha. Então, para nós concluirmos tudo aquilo que nós falamos no Provérbios 29, quando os ímpios se multiplicam, os justos verão a sua queda. Vemos um alerta esperançoso. Deus não é surdo ao clamor dos oprimidos. Já também vemos que os ímpios são abominados, mas os justos buscam refúgio no Senhor.
versículo 27. A conclusão é que a história terminará com justiça divina, com o bem triunfando sobre o mal. Então vemos aqui que Provérbios 29 é um ultimato. Ou a nação se curva ao temor do Senhor e à justiça divina, ou afundará num caos moral, rebeldia, caos social. E a escolha é nossa como nação, o que nós queremos para o nosso país, para a nossa terra. Então vemos aqui metáforas cortantes, né? Versículo 1, se compara o rebelde a um boi que ignora o eletricista e morre no choque. Descreve também, Provérbios 29, líderes corruptos, no versículo 12, como cães de madame que latem para os pobres e lambem as mãos dos ricos. Vemos um apelo profético aqui também. Pastor, pare de unir-se aos opressores. Versículo 26. Seja voz e não eco do poder. Para os pais cristãos, seu filho indisciplinado, versículo 15, será o problema da igreja amanhã. Então disciplina, corrija o seu filho no temor e no caminho do Senhor. Conexões com a realidade brasileira é muito destacada aqui. Primeiro relaciona a falta de revelação, no versículo 18, ao esvaziamento bíblico nos púlpitos das igrejas. Também vemos uma crítica à teologia da submissão cega, que ignora a opressão do seu lado, ao seu redor, no versículo 14. Então, o fundamento teológico, sempre no livro de Provérbios, é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, que é o apartar-se do mal. Ele é o único antídoto contra a tirania e o caos. Vou repetir para finalizar: o temor do Senhor é o único antídoto contra a tirania e contra o caos. Amém? Então esse é um breve resumo dos principais ensinamentos através de Provérbios 29. Esperamos de alguma maneira ter sido bênção na sua vida. Aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, os dias de culto, horários da igreja, todas as informações das nossas mídias sociais que a gente sempre fala aqui para você, e também tem as informações de como você pode contribuir conosco através da sua generosidade, através das suas ofertas. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto, o amor dos irmãos em nos assistirem, em estarem conosco. Quero mandar um abraço para Ana Paula Rossi, a tia Lu, que está aqui, José Cristóvão, e a Carol Tait, que sempre estão aqui conosco, conectados através desse ensinamento bíblico. Que Deus continue abençoando você. Aperta aqui no aviãozinho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, envie através do seu WhatsApp, Facebook, Instagram, Spotify, seja onde for, querido. Envie esse material para que o máximo de pessoas possam ouvir a palavra de Deus e serem impactados com os princípios e valores do reino do nosso Senhor. Tá bom? Quero terminar orando pela sua vida. Eu sou o pastor Giovanni, Igreja Casa na Rocha. Toda terça-feira à noite, às 19h30, temos o Instituto Bíblico Casa na Rocha. Às quartas-feiras, às 20 horas, temos o culto de adoração agora. Mudamos para culto de adoração às 20 horas. E no domingo, sempre 2 cultos. Às 9 horas da manhã, uma escola bíblica dominical, um culto matinal. E às 19 horas, o culto da família. Dr. Camargo, 4555, Zona 2, no centro de Umuarama, pertinho da Aviação Umuarama, em frente ao Unitron, Anhanguera. Ali estamos de braços abertos, a nossa comunidade, para te receber com muito carinho, com muito amor. Sinta-se em casa, sinta-se em família. Venha fazer parte do povo mais feliz da terra. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu quero terminar orando pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, cujos ensinamentos preciosos têm abençoado o nosso coração. Que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Que seja o Senhor agindo, movendo, falando, fazendo, promovendo na nossa nação justiça social. Ó Deus, levanta líderes piedosos que temam ao Senhor e promovam a justiça do reino de Deus. Pai, tira toda a corrupção, sujeira, iniquidade, imprudência, insensatez. Tira, Pai, líderes corruptos, líderes insensatos, líderes tiranos da nossa nação, Pai. Derruba cada um deles, desfaz, anula, quebra, destrói o homem mau, seja desarraigado sobre a terra, Pai. E apenas os justos floresçam, cresçam, amadureçam, ampliem suas influências. O Evangelho de Jesus Cristo transforme vidas, corações, famílias, sociedade.
É o que nós te pedimos de todo o coração. Começa essa linda obra, a boa obra que o Senhor começou, no nosso interior, nos aperfeiçoando cada dia mais, nos fazendo cada dia mais semelhantes a Cristo, no poder do teu Espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Pai, levanta aquele que está caído, cura o enfermo, sara o ferido, restaura o teu povo, liberta aquele que está sofrendo qualquer tipo de opressão, que a tua presença gloriosa esteja tocando vidas, salvando vidas, restaurando famílias, restaurando, Pai, a tua igreja e avivando a tua obra. É o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém. E amém. Um abraço para o Enzo Mazieiro também. Deus abençoe, queridos. Grande beijão. Deus seja com vocês. Louvado seja o nome do Senhor.